Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos para você que comprou o título do Tesouro este ano e está com prejuízo, às vezes com um prejuízo grande e está preocupado. Eu quero te explicar como você pode ganhar no Tesouro mesmo com as taxas disparando. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, sabe aquele sino da notificação? Clique lá, ó, clique nele e escreva todas e você vai receber os nossos vídeos diários aqui do canal, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, repara comigo as taxas que estão acontecendo agora, nesse dia 20 de outubro de 2021. Os prefixados aqui, ó, o mais curtinho, 2024, já está em 10,84, próximo então de 11%. É a informação que nós temos aqui. Enquanto que o prefixado 26 e o 31 já passaram de 11%. E quando nós vamos olhar aqui para os IPCAs, vejam que todos os IPCAs nesse momento, sem exceção, acima de 5%. Por que isso aconteceu? Porque as taxas dispararam na data de ontem com a suspeita do novo Bolsa Família. E hoje vai ser divulgado formalmente as regras desse Bolsa Família, o que deve fazer essas taxas dispararem ainda mais um pouquinho no dia de hoje. E é isso que nós vamos falar aqui para você então. Vamos então começar explicando para você o que nós queremos trazer para esse conteúdo. Veja, o que tem acontecido, se você comprou com uma taxa X e essa taxa andou subindo, significa que inversamente a taxa tem o preço. Significa então que você comprou com um preço mais acima e esse preço está caindo. Porque lembre-se sempre, a taxa é o inverso do preço. Se ele está subindo, a taxa está caindo. Então vamos lá, 5 atitudes que eu aprendi aqui na prática. Vamos à primeira delas. Planeje o tempo do seu investimento. Quando você for comprar um título do Tesouro Nacional, pense antes qual o tempo eu desejo ficar com esse título sem vendê-lo. E aí você já tem uma noção de prazo. Com base nessa noção, você escolhe o seu título. Por que isso? Muitas pessoas, seja da família, seja do âmbito profissional, colegas, têm muitas das vezes perguntado qual investimento eu faço. E antes de responder qual investimento, eu pergunto qual o tempo que você quer permanecer nesse investimento. Ou seja, qual o tempo que você não vai mexer nesse dinheiro. Por quê? Justamente esse primeiro ponto do planejamento do investimento é o que mais deixa os investidores preocupados. Por quê? Compra-se título no Tesouro Direto sem observar a questão do vencimento. Ou seja, não há um planejamento para só resgatar lá no vencimento. E aí acontece então essa marcação no mercado que agora é desfavorável. Ou seja, você comprou com uma taxa baixa e a taxa está subindo. Significa que se a taxa está subindo, o preço está caindo. E aí você entra no ponto 2. Você fica ansioso porque está vendo lá os seus títulos reduzirem de preço no curto prazo. Só que veja um detalhe, se a taxa está subindo, você deveria enxergar ela não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Oportunidade para você adquirir títulos numa taxa melhor. Veja, aqui não estamos indicando, estamos trazendo uma nova visão para você, para que você tenha essa reflexão. Taxa subindo é nova oportunidade. Compre então ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Dizem que esse ditado aí é atribuído a Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Então veja, quando tiver todo mundo desesperado, é hora de comprar. Quando o mercado acalmar, que as taxas reduzirem, seria a hora de vender. Só que calma lá. Segundo ponto importante, só existe prejuízo se você vender. Então, se você comprou o seu título e entende que fez um investimento bom para o prazo que ele está lá de vencimento, não tem por que você ficar aflito para vender esse título antes do prazo de vencimento. Outra informação importante a esse respeito de planejamento do tempo. E agora presta bastante atenção. E antes, dê aí aquele super like aí para ajudar o canal. No longo prazo, o efeito dos juros compostos é maximizado. Ou seja, quanto mais tempo você ficar com o seu título, você vê então essa bola dos juros crescerem cada vez mais. E significa então que se você vai levar até o vencimento, você vai ver então exatamente isso na prática, o seu recurso rendendo. E aí tem um detalhe.
Essa é a quarta informação. Em períodos longos, ou seja, em vencimentos maiores, o tempo vence da taxa. O que eu quero dizer isso? Não importa você comprar com uma taxa excelente e ficar um pouquinho só de tempo. Se você compra com uma taxa muito boa e você sabe aguardar o tempo certo, você vai ver então o efeito dos juros compostos rendendo no seu título. E aí não tem por que você entrar nesse desespero de curtíssimo prazo. E por fim, ainda dentro desse contexto, após 2 anos, você já paga a menor alíquota do imposto de renda. Então acalme-se. Você que comprou aí 3 meses, 6 meses, neste ano, ou às vezes até em 12 meses, e agora que está perto do 0 a 0, acalme-se, observe essas dicas aqui, porque eu já passei por isso. Continuando o vídeo, vamos falar agora sobre a marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, é a venda do seu título antes do vencimento. Esse tipo de objetivo não deve ser o objetivo principal na hora que você compra um título. Então lembre-se da regra 1, planeje o seu investimento para a data do vencimento. Que a marcação a mercado possa ser então um objetivo secundário. Você não pode comprar já pensando aí em semanas, em meses vendê-lo. Principalmente agora que nós estamos vendo as taxas dispararem em função aí do risco fiscal aumentando no Brasil. Então, cuidado, no curto prazo, até o final do ano, com certeza vai ser difícil você ter ganho na marcação a mercado. Segundo ponto importante com relação à marcação a mercado. Ninguém consegue comprar no topo e vender no fundo. O que eu quero dizer com isso? Se você está esperando, não vou comprar agora porque a taxa subiu. Aí a taxa sobe mais um pouquinho e você vai ficar esperando o topo. Uma hora essa taxa também vai reduzir. Então é praticamente impossível você pegar a melhor taxa lá em cima e conseguir vender na taxa mais baixa para ter o ganho máximo de marcação a mercado. O que você tem que fazer? Entender um pouco como é que o mercado se movimenta, para que lado o mercado está indo. E aqui nós indicamos então essa nossa série, qual a melhor taxa e o melhor preço. Tá aqui a playlist no alto que nós mostramos para você toda semana as variações e para onde que está caminhando as taxas e os preços de cada um dos títulos. Assista lá que você vai entender melhor. Últimos itens. Se a marcação a mercado te incomoda, então veja aí, se você não está dormindo, está preocupado com a marcação a mercado, você está achando que você está no prejuízo mesmo sem ter vendido, reavalie investimento no Tesouro Direto. Por quê? Porque pode ser que esse tipo de investimento em renda fixa não é adequado ao seu perfil. Ou então você altere o seu modelo mental. Ou seja, você começa a entender que taxas altas podem ser oportunidades para novas compras e não ameaça para você vender os seus títulos. Pense um pouco e reflita sobre isso. E por fim, se ainda assim você não está confiante, observe o mercado e só compre quando juros e inflação estiverem no máximo, quando começar a ter um indicativo que eles vão reduzir, porque assim você vai ter um ganho. Um ganho talvez até um pouco menor, mas é um ganho que você vai ter com mais tranquilidade. Então compre quando eles estiverem baixando. Prosseguindo então, eu quero trazer a terceira atitude aqui para você. Então vai gravando aí para que você entenda cada uma dessas atitudes, porque eu já passei por isso. Não venda no prejuízo. Vou repetir para você, não venda no prejuízo. Tem 2 exceções ou até 3 que eu entendo que podem se basear nessa informação aqui, nessa atitude inicial. Se você vende no prejuízo, o Tesouro Direto vai revender esse seu título para alguém, ou seja, muito provavelmente alguém vai ter lucro com base nesse título. Então eu entendo que se você fez uma compra e você se planejou, não tem por que você vender esse título antes do vencimento, exceto se acontecer uma dessas situações. Primeira delas, você consegue analisar outro tipo de investimento de tipo semelhante. Então, por exemplo, o Tesouro Direto é uma renda fixa. Você olha um outro tipo de investimento dentro da renda fixa com um retorno maior ou a possibilidade de retorno maior e com risco semelhante. Se você conseguir identificar isso, talvez seja uma oportunidade para você realizar um pequeno prejuízo para poder mudar. Estou dizendo talvez, não estou fazendo indicação. Ou ainda, se você tem uma expectativa de retorno muito maior, você acredita muito naquele ativo e no Tesouro Direto você tem um pequeno prejuízo. Então você tem um pequeno prejuízo aqui, uma possibilidade de retorno muito grande. Sempre relembrando, quando você tem retornos, possibilidades muito altas, o risco tende a acompanhar também essa possibilidade de retorno. E lembrando que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro e mais líquido que nós temos hoje no Brasil.
Última situação, se você precisa do recurso imediatamente, você não deixou uma reserva de emergência, ou seja, você não se planejou. Aliás, eu quero falar em planejamento, eu quero indicar para você aqui essa nossa playlist, Expectativas de Mercado. Lá nós estamos falando então das projeções de PIB, de inflação e também estamos falando da taxa de juros e, ultimamente, do mercado internacional. Entenda como que esse mercado está se movimentando para você entender os riscos futuros. Então, se você não se planejou direito, talvez seja uma alternativa você vender o seu título no prejuízo, ao invés de ter que pegar, por exemplo, um empréstimo que com certeza vai sair bem mais caro. Então, analisa aí, veja se essa é uma das suas situações. Se não, mantenha a atitude, não venda no prejuízo. E por fim, a última, se não está nessas aí, mas você não está tendo paz, não dorme direito, não tem saúde, fica preocupado o tempo inteiro, aí talvez seja melhor você ter mais tranquilidade, mais saúde do que propriamente ganhar financeiramente. Bom, muita gente não sabe, mas você pode acompanhar os seus investimentos por meio da área logada do Tesouro Direto. Na direita, exatamente aqui onde eu estou falando, nesse quadrinho que tem aqui do alto, você tem a sua área logada. Você clica lá, coloca o seu CPF, a sua senha e você pode acompanhar o histórico dos seus investimentos. Coloca aí nos comentários, você acompanha o histórico do seu investimento? Você sabia que isso é possível ser realizado? Eu quero saber aí a sua opinião sobre isso daí. Vamos lá, a quarta atitude que eu entendo que você tem que ter. Entenda os ciclos de mercado e tenha caixa. Volto a dizer que não é indicação, mas eu quero que você entenda a respeito disso. Os mercados se movem em ciclos. O que eu quero dizer? São ciclos econômicos. E nós estamos aqui num ciclo econômico de uma mudança da renda fixa, da renda variável, perdão, para a renda fixa. Então veja, por exemplo, que a Bolsa Americana, ela vem então indicando nos últimos 12 anos, desde 2009, altas anuais consecutivas. Ou seja, a renda variável vem forte. Qual é o movimento que nós temos agora de transição? Uma mudança para a renda fixa. E as expectativas, então, de retorno da renda variável na Bolsa Americana para os próximos 10 anos são negativas. Isso significa que se você aplicar R$1.000 na Bolsa Americana, é bem provável que daqui a 10 anos volte menos que R$1.000. É isso que eu estou explicando aqui para você. É um modelo muito conhecido no mercado que já está sendo divulgada essa informação. Mas por que nós vamos mudar o ciclo, então? Primeira informação, você deve estar acompanhando, a inflação global está subindo, sem parar eu diria. E aí você tem então a China, inflação ao produtor disparando lá, assim como na Alemanha, dados que saíram nessa semana e que nós vamos comentar adiante. Inflação ao produtor na China e na Alemanha estão disparando. Na Alemanha é o dado mais alto nos últimos 47 anos. 47 anos é o dado mais alto da inflação ao produtor. Além disso, você está acompanhando, inclusive, inflação ao consumidor nos Estados Unidos também subindo. Então, a inflação está persistente. Além disso, nós temos as principais economias desacelerando. E aí eu estou falando principalmente de China e dos Estados Unidos. Você está vendo aí a crise imobiliária na China, a crise de energia também, que nós temos falado muito aqui no canal. E além disso, estamos vendo então escassez de insumos, problemas então de energias, temos também aí riscos de default imobiliário lá na Ásia. Enfim, temos um contexto de que o investimento então na renda variável pode estar perto do fim. E no Brasil, além de termos esse tipo de problema externo, que se acontecer uma crise internacional, certamente seremos afetados, nós ainda temos os nossos problemas internos. Então, por exemplo, o elevado déficit fiscal. Ontem saiu então a notícia do novo Auxílio Brasil. E hoje vai ser detalhado o que acontece. As taxas disparam porque há suspeita então que nós teremos aqui uma despesa fora do teto. E aí o mercado começa a pressionar por taxas melhores, porque investir no Brasil fica mais caro. Atrelado a isso, nós ainda temos PEC dos precatórios em votação, reforma do imposto de renda, enfim, inúmeras discussões que afetam diretamente a questão fiscal no Brasil. Para você entender melhor nós temos receita e temos despesas. Se há uma expectativa de romper o teto das despesas, elas vão subir. Entretanto, as receitas não têm como subir na mesma proporção, porque o PIB do país continua baixo e está caindo semana após semana o PIB de 2022, projetado em apenas 1,5% para o próximo ano. Acompanha aí. E por fim, nós temos a questão das eleições, que nós sabemos que traz muita volatilidade ao mercado e, além disso, riscos de medidas populistas que aumentem ainda mais as despesas.
Vamos para o último ponto aqui, que é a quinta atitude que eu quero que você tenha. Entretanto, se você já tiver com alguma dúvida, é sobre isso que nós vamos falar nessa última dica aqui, última atitude. Mantenha-se informado. Estude, pesquise e pergunte. Muita gente investe no Tesouro Direto achando que é renda fixa, a renda fixa só vai subir e por isso pode não ter qualquer tipo de prejuízo se resgatar. Então, antes de fazer o investimento, entenda minimamente sobre investimento. Nós montamos esse canal também para orientar as pessoas que queriam sair de investimentos muito tradicionais ou até mesmo que estavam em coisas que não eram muito bem investimentos. E aí nós temos trazido informações aqui para vocês, respondidos todas as dúvidas para que você entenda o que está acontecendo nesse mercado. Pior do que perguntar ou não estudar é ter prejuízo. Então, às vezes, você fica com vergonha de perguntar, de escrever no comentário. Nós temos aqui embaixo o nosso grupo do Telegram, que é um grupo mais reservado. Você fique à vontade para acionar e nós podemos te ajudar aqui. Você não fica abandonado para você entender cada vez mais sobre o Tesouro. E você pode pesquisar também, tem diversas redes sociais que falam sobre renda fixa, diversos sites. Você pode estudar sozinho. Ficou na dúvida? Manda para nós. Para encerrar, eu quero trazer aqui essa passagem. O melhor investimento é no seu conhecimento. Você já sabe desse nosso bordão aqui do canal. E por fim, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Tá lá em Provérbios 13:16 e é o recado que eu deixo aqui para vocês. Se você é prudente, invista no seu conhecimento. Nunca se ache sabedor de todas as informações, conhecedor de tudo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que não tenha receio de mandar a sua dúvida aqui para o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.